Bom, prosseguindo na história da igreja, nós já falamos como a igreja é profetizada no Antigo Testamento, no livro de Ruth, e em especial o tempo do Pentecoste, né? O tempo determinado do Pentecoste, é o tempo que nós estamos vivendo. Bom, o número 4, escrituras usadas pela igreja primitiva. Então, vamos agora meditar no seguinte ponto. Quando Jesus morreu, ressuscitou, pregou um tempo ali, ficou um tempo com os apóstolos, depois ascendeu aos céus. Os apóstolos, quando saíram pregando, que tipo de literatura eles usavam para pregar? Naquele momento, claro, não tinha nenhum evangelho escrito, os livros serão escritos com o tempo. Então, na igreja primitiva, qual era a escritura usada nas primeiras pregações? O comentário diz: no dia de Pentecoste e nos anos seguintes, a igreja certamente usava o que os apóstolos ensinavam a partir do ensinamento que receberam diretamente de Jesus Cristo, e a Tanakh, que era a escritura judaica, que equivale ao nosso Antigo Testamento. Então, você veja, podemos dizer que naquele momento tinha assim, um período de 2 tipos de escrita, né? 2 tipos de testemunho, ou 2 tipos de livros. Um que era a Tanakh, o Antigo Testamento, para eles poderem ler, e um segundo que era um livro vivo, vamos chamar assim, porque os apóstolos que viveram com Jesus, claro, eles chegavam para contar as histórias de Jesus. Imagina a diferença que existe para nós hoje vivermos, vamos dizer, estarmos contando um livro que todas as pessoas têm acesso à mão. Então as pessoas, segundo a história, realmente, eles, quando chegavam um apóstolo, insistia para ele contar histórias, e até histórias como o Evangelho de João, que conta a história que não está nos outros evangelhos, né? Ele foi o último a ser escrito, então ele olhou, olha, as pessoas devem estar clamando por mais história, sempre me clamam por mais história, então ele escreve o seu evangelho depois dos outros 3 e de uma maneira completamente diferente, ou seja, com histórias que não foram contadas naqueles evangelhos, né? O comentário prossegue. A primeira escritura gerada pela igreja foi a carta de Tiago, escrita no ano 45 depois de Cristo. Presta atenção, 16 anos após o Pentecostes. Ou seja, pelo menos por 16 anos. Essas datas às vezes são aproximadas, mas normalmente é colocada a epístola de Tiago nesse ano de 45. Então, por 16 anos, a igreja só tinha o testemunho dos apóstolos, e se fosse usar uma escritura, fazer leitura de uma escritura, o que eles faziam? Eles faziam uso do Antigo Testamento, que eles chamavam de Tanakh. É claro, o cristianismo nasceu entre os judeus, Jesus era judeu, como Jesus Cristo disse, a salvação vem dos judeus, e veio dos judeus, Jesus Cristo nasceu dos judeus, tá ok? Então, era natural utilizar essa escritura, porque testemunha, é claro, do mesmo Deus. É o mesmo Deus. O que nós entendemos é que os judeus, eles interpretaram de maneira errada como Deus do Antigo Testamento enviaria o Messias. E hoje nós vemos que está claro na Bíblia que o próprio Deus diz que ele viria ele promete isso ao profeta Ageu, que ele viria na segunda casa, o próprio Deus viria na segunda casa. Então se cumpriu, e a Bíblia realmente descreve Jesus Cristo como Deus. Ok? Então, por 16 anos, ele só tem essa escritura do Antigo Testamento, que havia uma controvérsia entre os judeus para a conversão. Daqui a pouco nós vamos falar da conversão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele será assim o homem responsável por conseguir explicar o cristianismo, porque pelo menos em epístola Deus confiou isso aos homens. Jesus Cristo não deixou nada, né? Não escreveu um livro, ele deixou
para os homens. E o homem que vai explicar a doutrina do Novo Testamento, dizendo inclusive que os judeus, eles não representavam liberdade. Os judeus dos dias do Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas que eles são simbolizados em Ismael, nascido para a escravidão. E os cristãos, inclusive gentios, que aceitam Jesus, esses são simbolizados em Isaac, ou seja, os cristãos são a semente da fé. Essa é uma das explicações que, claro, até hoje, ela, de uma certa maneira, ela choca os judeus, né? Os judeus não aceitam que eles tenham errado nessa interpretação. Pois bem, prosseguindo, o termo Tanakh é o acrônimo ou abreviatura dos termos que descrevem as 3 divisões da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é dividida em Torá, né, que é a primeira parte, a lei, né, os escritos e os profetas, Levim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Então, por isso, eles tiram Torá, eles pegam um acrônimo e colocam Tanakh, tá bom? Em Atos 5,42, está escrito: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Quando eles fossem pegar no ensino de uma escritura, nesse período, Atos capítulo 5, nesse momento ainda não foi escrito a epístola de Tiago. Isso aqui nós veremos mais à frente. É bem o começo mesmo do Evangelho, provavelmente o primeiro, segundo ano. Talvez no segundo ano, ao que parece, Saulo de Tarso vai se converter. Tá bom? Mas esse aqui ainda é, ao que tudo indica, no primeiro ano. Eles estão pregando, utilizando as escrituras do Antigo Testamento. Bom, eu coloquei aí para vocês como eram divididos o Antigo Testamento, Tanakh, né? A Torá, quais os livros, o nome em hebraico e as siglas em português, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ok? O livro dos profetas, dos Levim, onde está lá, Josué fazia parte do livro dos profetas, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. E por fim, os escritos, Ketuvim. Aí está lá, Salmo, Provérbio, Jó. Coloquei um quadro aí para vocês poderem acompanhar, tá ok?